A paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos nesse momento dobrar os nossos joelhos para falar com o Senhor. Amém? Momento de oração. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, nesta tarde, para te louvar, para te adorar e para te agradecer. Nós estamos aqui, Senhor, nesta tarde, para dizer que o Senhor é santo, santo, poderoso e fiel. Senhor Deus, eu tenho certeza que este lugar é um hospital. Eu tenho certeza, Senhor, que este lugar é uma casa de oração. Eu tenho certeza, Senhor, que este lugar é um lugar aonde o Senhor está. E a tua palavra diz: onde tiver um ou mais reunidos no seu nome, o Senhor está. Senhor Deus, tu sabes que cada pessoa está precisando. Tu sabes, ó Pai, como está a oração desta pessoa nesta tarde. Tu sabes, Senhor, como está a mente desta pessoa nesta tarde. Tu sabes, Senhor, o que tem sido a busca dessa pessoa. Tu conheces, Senhor, perfeitamente a cada ser humano, Senhor, ó Pai, desta terra. E nada melhor, Senhor, o Senhor, para exaltar, Senhor, esta pessoa, ou para colocar, Senhor, essa pessoa no lugar que está. Senhor Deus, responde, Senhor, a oração desta pessoa. E a solução, Senhor, para esta situação. Senhor, que este vento possa se acalmar. Que essa tempestade possa se acalmar. Senhor, tira essa pessoa desta adversidade. Tira, Senhor, esta pessoa desta luta. Ela não está, Senhor, suportando mais. Senhor, ela tem se esforçado, ela tem se dedicado. Mas muitas vezes, Senhor, ela não entende. Porque, Senhor, ainda continua nessa situação. Senhor, Deus, responde. Responde, Senhor, a cada filho e a cada filha. Eu creio, como diz na sua palavra, que o Senhor vem buscar os pecadores, os doentes. Por isso, Senhor Deus, a tua palavra diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a tua salvação. A tua palavra diz que mais vale uma alma do que o mundo inteiro. E nesta tarde, Senhor, que todos que estão aqui possam estar, Pai, e acordar o Senhor para a salvação, porque a salvação, ó Pai, eu creio que é mais importante que todas as coisas. Senhor Deus, a tua palavra diz que não tem como adorar dois senhores, não tem como caminhar, ó Pai, na justiça e na injustiça, não tem como caminhar na luz e nas trevas. Por isso, Senhor Deus, eu peço, Pai, nesta tarde, abre, Senhor, o entendimento desta pessoa. Senhor, que a tua palavra possa invadir a alma, a mente, o coração desta pessoa. Eu peço, Senhor, nesta tarde, a libertação da prisão espiritual. Eu peço, Senhor, nesta tarde, em nome de Jesus Cristo, liberta, Senhor, Pai, esta pessoa que está, Senhor, Pai, na dificuldade. Sim, Senhor, ela tem falado, Pai, que ela não tem conseguido, mas dá, Senhor, Pai, o livramento a ela, dá o escape a ela. A tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu uso o teu nome, Senhor Jesus. Eu uso o teu nome, Senhor Jesus. Tira a tristeza, tira a angústia, tira o medo, tira a insegurança desta tarde. Tira, Senhor, neste momento o peso, a opressão. Senhor, liberta esta pessoa, Pai. Em nome de
Jesus Cristo. A tua palavra diz que por onde nós somos enfermos, e os enfermos serão curados. A tua palavra diz que os sinais seguirão os que creem. Senhor Deus, nós queremos ver o milagre, nós queremos ser agentes de milagre, nós queremos, Senhor, ser sal, ser luz, nós queremos, Senhor, fazer a diferença nesta terra. Senhor Deus, eu quero pedir, Senhor, nesta tarde, que a tua glória seja manifestada, Pai, no nosso meio. Em nome de Jesus, Pai, que esta tarde possa ser uma tarde, ó Pai, gloriosa, que esta tarde possa ser uma tarde de renovo, que esta tarde possa ser uma tarde de fortalecimento, que esta tarde possa ser uma tarde, ó Pai, de portas abertas. Pai, em nome de Jesus Cristo, entrega, Senhor, Senhor Deus, entrega, Senhor, a vitória nas mãos, Senhor, Pai, do teu filho. Entrega, Senhor, a vitória nas mãos da tua filha. A tua palavra diz, ó Pai, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem, e nós estamos clamando, ó Pai, a ti. Senhor, que este barco possa ser incendiado, Senhor, pela tua glória, pelo teu poder. Pai, eu quero apresentar os drogados, as prostitutas, eu quero apresentar, Senhor, nesta tarde, os doentes, enfermos. Senhor, cuida, ó Pai, tira, Senhor, esta pessoa do UTI, tira, Senhor, esta pessoa, Pai, dessa situação de depressão, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu peço, Senhor, nesta tarde, a cura, a libertação e a transformação através do teu poder. Que esta tarde possa ser uma tarde maravilhosa, Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém? Abra comigo no livro de Salmos, capítulo 127. Aleluia, Jesus. O versículo é o 1 e o 2. Livro de Salmos, capítulo 127, versículo 1 e versículo 2. Somente versículo 1 e versículo 2. Amém? Antes de iniciar esta leitura, eu quero fazer uma pergunta para você, porque esta pergunta também é para mim. Sempre quando eu faço uma pergunta para a igreja, a pergunta também é para mim, né? Então, isso é maravilhoso, porque ao mesmo tempo o pregador ele prega, mas ele prega para ele também. E quando ele profetiza, o milagre acontece na vida de vocês, dos membros de ovelhas, e acontece também na vida daquele que prega. Eu queria fazer uma pergunta: como está a casa de vocês? Como está a casa de vocês? Salmo 127, versículo 1, versículo 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. É importante estar na direção de Deus. Quando nós estamos na direção de Deus, nós não devemos temer a nada. Pelo contrário, temos que se sentir seguro.
Porque se estamos na direção de Deus, se estamos fazendo a vontade de Deus, não devemos temer. Pelo contrário, devemos confiar com convicção, com certeza, que Deus, Ele cuida de nós. Amém. Diga bem alto: Deus cuida de mim. Mais uma vez: Deus cuida de mim e da minha família. Mais uma pergunta: a sua família, ela ama Deus? Terceira pergunta: a sua família, ela fala de Deus? A quarta pergunta: como está a sua família? Está perto de Deus ou longe? Como está? As pessoas que estão ao teu redor estão perto ou longe? O que você sente? Qual que é a sua visão em relação à sua família? Porque eu creio que Deus, Ele vai mudar a sua família, Ele vai mudar a sua casa. Eu creio que você crê, mas isso depende de você. Depende de você se interessar pela sua família. E Deus, nessa tarde, eu tenho certeza que Ele quer que nós olhemos com um olhar de amor para a nossa família, porque a nossa família precisa da presença de Deus para vencer as batalhas diárias. Eu faço outra pergunta para você: você tem orado na tua casa? Você tem feito oração na tua casa? Você tem tirado um tempo para falar com Deus, para ler a palavra? Como que está a tua vida espiritual? Você acha que mudou alguma coisa? Você acha que tem momento que você está espiritualmente bem e tem momento que você está para baixo? Aonde está lá fora, quando vai no médico, principalmente o médico psiquiatra, ele faz o seu exame, de repente, com uma pessoa, e ele diz assim: olha, você está bipolar, você tem a doença chamada bipolaridade. Uma hora está fervendo de motivação e uma hora está desmotivado, está para baixo. Então eu faço uma pergunta para você: é melhor você permanecer sempre no equilíbrio, ou uma hora está em êxtase e uma hora está desmotivado, para baixo? Porque para mim isso é um descontrole, não é isso? Então é necessário também um equilíbrio na vida espiritual. E para ter um equilíbrio precisa da graça e o conhecimento, ou seja, oração e conhecimento da palavra. Porque a oração nos leva muitas vezes ao céu, dependendo da maneira como nós clamamos, como nós pedimos, como nós suplicamos. Nós realmente somos levados a uma dimensão espiritual e muitas vezes nós se sentimos em êxtase. Quem já não se sentiu como se estivesse pisando nas nuvens?
Então a palavra de Deus, ela nos dá o quê? O equilíbrio para firmar os pés sobre a rocha. Amém. E uma coisa que você tem que entender, só depende de você, porque você tem capacidade. Só basta você querer. Há uma parábola da casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. Então, é diferente a casa sobre a rocha. A casa sobre a rocha, a pessoa ela está preparada tanto para a vitória e a exaltação, e tanto para as adversidades frente à tempestade. A casa sobre a rocha, ela está sempre focada em primeiro lugar em Deus. A prioridade é Deus. Amém? E a casa sobre a areia é uma casa dividida, é uma casa que tem dificuldade de relacionamento. Então, aonde as coisas se tornam difíceis, porque quando existe a dificuldade de relacionamento, quando existe uma situação onde um não consegue mais olhar para o outro, aonde existe uma situação muitas vezes de ciúmes, inveja, ira e outras coisas mais, se torna uma casa em risco. É a mesma coisa quando acontece um terremoto em um lugar que já sempre tem terremoto. O povo, o país daquele lugar já está preparado para o terremoto, entre aspas, né? Porque pode se preparar também, pode de repente achar que está tudo bem e vem a destruição. A mesma coisa é quando uma casa ela está construída sobre uma montanha. Quem já chegou a ver uma casa construída sobre a montanha? Será que é mais seguro uma casa construída sobre a montanha ou uma casa construída num lugar onde está nivelado, onde está tudo reto? O que vocês acham? Uma casa sobre a montanha ou no lugar onde está tudo nivelado, onde é um lugar, é um terreno nivelado, ou seja, planeado? Onde vocês acham que é o lugar mais seguro? Se acontecer uma erosão onde está construída essa casa na montanha, essa casa vai ser destruída, não vai? Por que será que tem muitas casas que estão construídas em lugar errado? Ou prédios que estão mal feitos ou construídos, que estão em risco hoje? Pastor, mas por que o pastor está usando toda essa história para dizer a respeito de nós? E nesta tarde, nós somos comparados como um vaso também. Será que somos vaso de honra ou vaso de desonra? Será que somos trigo ou joio? Será que somos ovelhas ou lobo? Porque a Bíblia diz que naquele dia o pastor, chamado Jesus, ele vai separar o lobo e a ovelha. Aquele dia não tem para onde correr, porque uns vão ser salvos e outros vão ser destruídos pelo inferno. Por isso que existe céu e inferno, existe anjos e demônios, existe a salvação e a destruição.
Há muitas pessoas que não acreditam mais na vinda de Jesus. Há muitas pessoas que já perderam essa vontade, esse entusiasmo realmente de estar posicionado para a volta, preparado para a volta de Jesus. Tem muitas pessoas que estão dormindo, e a Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão. Jesus virá no momento quando muitos vão estar despreparados. E foi isso que Deus colocou nesta manhã, enquanto eu estava orando às 6 da manhã, 7 da manhã. Foram 12 dias de oração para o ano 2014, vai ser o ano da exaltação. O Senhor falava comigo, fala para a minha igreja a respeito da salvação. Da salvação, porque muitos estão preocupados com bens materiais, muitos estão preocupados com carro, com casa, e estão esquecendo da salvação. Eu faço uma pergunta nesta tarde: quantos aqui são batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Levanta a mão. Quem não é batizado agora? Levanta a mão. Quem não é batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? A Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo. A salvação. Nesta tarde eu vim aqui para falar a respeito da salvação. Por isso que eu estou perguntando: como está a tua casa? Como está a tua família? Como está o templo do Espírito Santo? 3 coisas que atrapalham o ser humano nesta terra: a fama, o poder e o dinheiro. A fama, o poder e o dinheiro. E sabe o que Satanás tem feito? Satanás tem colocado na mão de muitas pessoas muito dinheiro, e essas pessoas têm trocado a salvação pelo dinheiro. Então é importante você saber que é melhor o pouco do que muito. Melhor o pouco do que muito. O pouco pode te dar sossego, o muito pode te trazer preocupação. É melhor você ter o pouco e andar de cabeça erguida. É isso que eu tenho aprendido. Se Deus te der muito, glória a Deus, porque a Bíblia diz: quem semeia muito, vai colher também muito. Quem semeia pouco, vai colher pouco. Então essa é a lei da semeadura. Quem planta, colhe. Quem não planta, não colhe. Não adianta. Como que você vai colher goiaba se você planta limão? Não tem como, não tem jeito. E Deus não ajuda, Deus não abençoa coisas erradas. Deus não ajuda e Deus não abençoa coisas erradas, porque Deus é justo. Mas então por que muitas pessoas são ajudadas? São ajudadas, estão em cima, mas são ajudadas por quê? Quem será que está no controle da situação daquela pessoa? Será que aquela pessoa, o que ela passa realmente, quando ela está na casa dela, quando ela come, ela deita, coloca a cabeça no travesseiro, será que ela fica tranquila realmente? Se ela fica tranquila, porque a mente dela está cauterizada, e por causa que o próprio Deus ordem minúsculo cegou o entendimento desta pessoa. E não sei se você sabe, mas o diabo, ele dá dinheiro para a pessoa. Porque a Bíblia diz que Jesus estava no deserto e Satanás ofereceu o que para ele? O que Satanás ofereceu para ele?
riqueza, eu te dou tudo, riqueza, não é? Então não vale a pena. A casa que ajunta tesouros roubados, uma hora ela desaba. Então se preocupa um pouco mais as pessoas. Tem muitas pessoas aí no mundo que vão ser realmente abatidas. Tem muitas pessoas que estão na corrupção, que Deus, o próprio Deus, vai mostrar para o mundo, para a humanidade que Ele é Deus. Amém? Já está acontecendo. Eu vejo que quando nós ligamos a televisão, nós estamos percebendo que Deus Ele está fazendo a sua justiça, porque Ele é fiel. Amém? Vamos orar ao Senhor nesta tarde. Não é tarde para
nesta tarde, para quem tem um testemunho, tem alguém que tem um testemunho que gostaria de testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida, testemunho. Alguém nesta tarde, alguém que gostaria de ter uma oportunidade de ler algo da parte de Deus, você está com oportunidade nesta tarde. Alguém nesta tarde que gostaria de ler a palavra de Deus, ter um recado de Deus para a igreja, você está com oportunidade. Alguém nesta tarde? Amém? Não tem ninguém? Amém. Oi? Gente, na frente. Glória a Deus. Boa tarde. Boa tarde. Eu ainda não me conheço, a primeira vez que eu estou vindo aqui. Eu conheço a Márcia, que eu veio aqui. E eu falei para ela, né? Mostra que Deus fez a minha filha, a minha família, meus filhos. E eu falo assim que Deus, para mim, é tudo. Por mais dor que a pessoa tenha, por dificuldade, às vezes está ligado com a família, está sendo humilhado, pode ser o que for, mas Deus sempre está com a gente, mostrando que nele a gente pode confiar. A gente não pode confiar nas pessoas,
E eu confiando ali, confiando em Deus, porque tinha ainda essa gravidade ainda que podia vir, mas eu estava confiando em Deus que ele ia passar, ele não ia precisar mais dessa operação de novo. Aí a gente foi para casa, orou, pediu a Deus, assistiu a oração, fui na igreja também, que assim, na época eu fui católica também, né? Só que Deus, eu falo assim, o amor de Deus é para todos. Você confia nele, porque é somente ele que pode livrar uma vida. Então, gente, fui lá, conversei na igreja de oração, nessa hora minha família estava orando em casa. E minha mãe também estava orando comigo. E falando na missa, na dor da mãe de Jesus, né? Com as mãos atadas ali, que ela não pôde fazer nada para ele na hora que ele estava sendo crucificado, com a dor que ele passou, sendo humilhado, espirituoso. Eu me ajoelhei no chão e pedi pela dor que estava sentindo de uma mãe que tem um filho crucificado ali, que não podia fazer nada. E rogasse, pedisse a Deus pela vida dele, que curasse, que fosse visitar ele naquele momento na sua causa, que colocasse a mão dele na cirurgia dele. E realmente, aí quando eu estava na igreja, apareceu um senhor nessa hora também. Não falou de Deus, apareceu lá para acalmar a gente. Ele conversou com as irmãs, perguntou por que elas estavam chorando. E ela explicou. Falou, se vocês têm confiança em Deus, por que vocês estão chorando? Por que vocês choram? Confiem em Deus. Mesmo que Deus resolvesse levar ele ia passar por um lindo jardim. Só que Deus queria outro propósito na vida dele, esse na minha também. Deus falou com esse senhor para dizer a gente que ele ia dar muito orgulho na nossa vida, e também está dando. E nessa mesma hora, minha mãe viu uma luz muito grande, uma luz muito forte, assim, na cirurgia dele. E nessa hora, esse senhor saiu para ir embora e meus irmãos também veio atrás dele. E a mãe da casa da minha mãe não falou assim, porque não tem como uma pessoa isso acontecer, né? Minha irmã foi atrás dele e não achou mais ele. Logo que ele saiu, elas foram. Minha mãe tinha essa revelação. E aí ele disse também que a hora que essa carga ele ia ter uma alegria muito grande, uma surpresa muito grande. E realmente, na hora que a gente estava lá fora acreditando na palavra de Deus, a gente saiu agradecendo, orando, lendo a Bíblia, agradecendo e agradecendo, glorificando a Deus, porque eu acreditei, eu tenho para mim essa casa. Tomei posse. E graças a Deus até hoje ele está aqui. O meu filho Bruno também, já passei muitas coisas que já tive graça, porque ele também teve um problema no pulmão. Foi graças a Deus que eu descobri antes de ter que operá-lo. Deus mostrou pra gente que teve cura, graças a Deus, que o tratamento certo, que hoje ele também está curado. E, gente, eu digo a vocês, acreditem, mesmo que esteja numa situação, mesmo que você esteja passando fome, que a sua família não te vê, não te enxerga, não quer te ajudar, que pai e mãe te humilhem, que pai e mãe esqueça que você existe, que dê mais atenção que nunca houve, mas nunca esqueça que Deus sempre está ao lado da gente, mostrando, colocando pessoas antes na vida da gente, para mostrar que Ele nos ama, que Ele quer que a gente vá para frente, que Ele quer que a gente lute, porque Ele está com a gente e vai dar forças, o que for. Acreditem. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. É interessante que no começo do culto, vocês ainda não estavam aqui, mas nós estávamos falando a respeito da família, nós estávamos falando sobre a casa, sobre a areia, ou sobre a rocha, casa sobre a areia ou sobre a rocha. E através do testemunho dela, a gente pode analisar, refletir, observar a união também da família.
E a convicção e a certeza em Deus, que Deus tudo pode, né? Nós estamos falando também que Deus ele não divide a glória dele com ninguém, né? Ou há de adorar a um ou outro. Não tem como você adorar o dinheiro e a Deus, né? Então a Bíblia também diz que comunhão tem a luz com as trevas, né? Ele está falando a respeito disso no começo do culto. E é interessante que tudo que você estava dizendo aqui no milagre, dos filhos, tem tudo a ver com o que a gente estava falando no começo do culto, né? Amém? Há mais alguém nesta tarde que gostaria de testemunhar das maravilhas de Deus? Amém. No livro de Mateus, capítulo 25, versículo é o 35 ao 46. O livro de Mateus, o capítulo é o 25, o versículo é o 35 ao 46. Quantos acharam? Amém? Eu faço uma pergunta: quem tem Bíblia aqui? Levanta a mão. Quem tem Bíblia? Levanta a mão. Agora abaixa a mão. Quem trouxe a Bíblia aqui? Levanta a mão. Abaixa. Quem não trouxe a Bíblia? Levanta a mão. Com sinceridade. Quem não trouxe a Bíblia? Abaixa a mão. Esse que não trouxe a Bíblia tem Bíblia em casa? Levanta a mão. Amém. Oi? Não entendi, fala mais alto. Ele tem aquela que o senhor emprestou para ela. É show. Presente. Presente. Amém. Eu quero despertar a todos vocês que não trouxe a Bíblia. Não é uma pressão, não é para ficar desconfortável. Traga a Bíblia. Ande com a Bíblia. Porque a Bíblia é o manual da vida do ser humano. Comece a criar hábito de trazer a Bíblia. Mesmo se tiver dificuldade de ler, traga a Bíblia. Ande com a Bíblia. Aonde você for, leve a Bíblia junto com você. Porque você pode precisar dela. Porque a Bíblia é a boca de Deus. Então muitas vezes nós procuramos respostas, ficamos desesperados, ansiosos. E se a gente tiver com a Bíblia, a palavra de Deus, pedir para o Senhor sabedoria, discernimento, inteligência, e pedir para que Deus venha falar. Ele vai falar através dela. Ele vai falar através dela. Então crie hábito de andar com a Bíblia. Amém? Amém? Livro de Mateus, capítulo 25, versículo 35 ao 46. O próximo culto, então, terça-feira, da vez que vai vir aqui. Quem vai vir com a Bíblia, levanta a mão. Amém. Quem não entrar com a Bíblia, quem não vir com a Bíblia terça-feira, não vai entrar pela porta, vai ficar lá fora. Eu brinco. Mateus, capítulo 25, versículo 35 ao 46. Diz assim: pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, estive enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando te vimos com fome e tivemos de comer, ou com sede e demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos ver-te?
mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, fui forasteiro e não me recolhestes, estive nu e não me vististes, enfermo e preso e não me visitastes. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou preso, e não te servimos? Então ele responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que eu deixasse de fazer a um desses pequeninos, foi a mim que eu deixasse de fazer. Irão estes para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Vamos fazer uma autoanálise dessa leitura. A maior preocupação hoje do ser humano egoísta, é correr para si e não olhar para nós. Quantas não são as pessoas que se preocupam somente com ela? Ela não olha nem para a direita e nem para a esquerda. E quando fala a respeito de Deus, quando fala a respeito de Jesus, do Espírito Santo, ela até muitas vezes zomba, ela escarnece. E aqui eu defino a respeito do homem prudente, do homem que não é prudente, o homem sábio e o homem tolo. Nós estamos nessa terra para cumprir uma missão, e essa missão é amar o próximo como a si mesmo. Lógico que você tem que se amar para amar o próximo, lógico que você tem que se amar o próximo e amar Deus sobre todas as coisas, e não esquecer nunca de estender a mão. A própria Bíblia diz: o que faz a mão direita ou esquerda, se a direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Se a esquerda faz, a direita não precisa ficar sabendo. Se a direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Vice-versa. É importante você saber que Deus, Ele conhece todo o ser humano desta terra. Muitas pessoas vivem de aparência. Quantas não são as pessoas que vivem de aparência? Vivem, falam coisas que realmente não praticam. E Deus conhece. As pessoas que mais ajudam outras pessoas são pessoas que estão no anonimato, pessoas que ninguém sabe quem são. São as pessoas que mais ajudam o próximo. E Jesus deixou bem claro que nós devemos evangelizar, fazer missão, nós devemos falar do amor dele. Jesus deixou bem claro: se nós, adultos, não fazer, as crianças vão fazer. E se não existir ninguém para fazer, as pedras
clamarão, as pedras vão evangelizar. Mas isso é para despertar a humanidade. Porque lógico que a pedra ela não vai clamar. Não há necessidade da pedra clamar. Não há necessidade da pedra ela evangelizar. Porque essa missão é para nós. Sabemos que a obra é imensa, mas tem poucos que querem fazer. O que mais o ser humano quer hoje em dia é receber. O ser humano, quanto mais ele tem, mais ele quer. O ser humano, quando a situação está tudo bem, esquece de Deus. Por isso que a Bíblia diz que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar o reino dos céus. Porque a maior preocupação de um rico é com a sua propriedade, é com os seus bens. Eles colocam, não é todos, mas alguns, eles colocam o material na frente. Eles colocam a sua vida financeira na frente. E na verdade, Deus é o dinheiro. O Deus dele é o dinheiro. E quanto mais tem, mais quer. E deixa de olhar para o próximo que está passando fome, que está muitas vezes com sede. Mas aqui Deus está nos mostrando que a fome é fome espiritual, a sede é a sede espiritual. Muitas pessoas nessa terra carecem da palavra de Deus. Muitas pessoas ainda nesta terra não conhecem a Deus, nunca viu falar de Deus. Por isso que a Bíblia diz: ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Ide. Então, aonde você estiver, a missão sua é falar de Jesus. Aonde você estiver, a sua missão, se você puder ajudar, se tiver alguém que está passando fome também, precisar do alimento, se você tiver o alimento dentro da tua casa, você tem que ajudar essa pessoa. Porque a sua missão é ajudar. Por isso que a Bíblia diz: é melhor dar do que receber. É melhor servir do que ser servido. Jesus ele veio para servir e não ser servido. Jesus veio para lavar os pés dos discípulos. Jesus ele demonstrou a sua humildade, a sua simplicidade, a sua mansidão. E eu pergunto para você nesta tarde: será que você tem olhado para o próximo? Será que você tem servido o próximo? Será que você tem falado de Jesus para as pessoas? Será que você tem orado para as pessoas? Será que você tem visitado pessoas enfermas, pessoas doentes, pessoas que estão na prisão espiritual? Porque Deus não te deu o dom em vão. Deus não tirou você da onde Ele tirou para você ficar parado, sentado, só ouvindo. Não. Quando Deus resgata alguém, quando Deus tira alguém do reino das trevas e transporta para a luz, é para dar fruto. Porque a Bíblia diz que a árvore que não dá fruto é cortada, e a casa que está sobre a areia vem o vento e é destruída, mas a casa que está sobre a rocha
montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você pode estar cansado, você pode muitas vezes estar numa situação aonde você está se sentindo sobrecarregado, mas tudo isso que você tem passado e o que você vai passar é para o seu crescimento, uma experiência para você. E não olhe mais para trás, não. A mulher de novo olhou para trás e ela viu o estado do sal. Não olhe mais para o Egito, porque Deus já te tirou do Egito, Deus já te tirou da escravidão. Então olhe para frente, não queira voltar aonde você saiu, porque se Deus já te tirou de lá, é porque Ele tem uma missão para frente e não para trás. É para frente, assim diz o Senhor dos Exércitos. E a Bíblia diz: quem não é contra mim, quem não é contra mim, pode fazer. Falar de Jesus é para todos. Falar de Deus é para todos. Falar do Espírito Santo é para todos. Só basta você querer. Só basta você fazer. Testemunhe mesmo. Tem pessoas que recebem milagres, mas não testemunham. Tem que testemunhar. É preciso testemunhar para a direita, para a esquerda, porque você vai identificar a vida da pessoa. De repente a pessoa está precisando, porque ela está desacreditada no filho, ela está desacreditada na filha. É preciso você abrir a boca, porque se Deus, Ele te fez uma pessoa saudável, você consegue falar? Por que você não fala? Por que você tem medo? Você tem que falar. Você nasceu para falar. Mas eu nunca falei. Sempre tem a primeira vez. Sempre tem a primeira vez. Você já ouviu falar que de vez esse espírito de timidez, meus amigos? Na vida nós temos que ter ousadia. Você precisa deixar a timidez de lado. Dizer assim: timidez, você não pertence a mim. Eu quero um espírito de ousadia. Ousadia. E quanto mais você testemunha, quanto mais você fala de Jesus, mais surpresas da parte de Deus você tem. Mais surpresas da parte de Deus você tem. Porque Deus não quer ver ninguém calado. Você já ouviu falar que tem pessoas que passam coisas terríveis na vida, situações complicadas, e quando vem uma pessoa até elas têm uma palavra de motivação, uma palavra que vem do trono de Deus, e aí vem aquela ideia: como que pode uma pessoa que está passando por tudo que está passando e está falando de Jesus, e a outra que não está passando por problemas seríssimos, abaixa a cabeça, desanima, para no meio do caminho, por causa de qualquer coisinha, qualquer coisinha tira da presença de Deus, qualquer coisinha desiste. É momento de colocar na balança. Você tem saúde? Tem? Você tem roupa para vestir? Tem? Tem sapato para calçar? Tem? Está trabalhando? Tem casa para morar? Você quer mais o quê? O que você quer mais? Comece a analisar o que você tem feito para Deus, porque Deus
Deus tem feito muito para você. Deus tem feito muito. Deus tem realizado coisas grandes na sua vida. Se você começar a colocar na lista o que Deus já fez por você, o que Deus já realizou na sua vida, você vai perceber que a lista do negativo é menor do que o positivo. É que você nunca fez isso, mas se você fazer, você vai perceber quantos livramentos Deus já te deu, quantos escapes Deus já te deu. Deus já restituiu algo que você perdeu. Deus já na sua vida não era. Você achava que aquilo era perda, você achava que ia ser difícil de você conquistar e ver. Lógico que foi por causa do seu esforço, lógico que foi por causa da sua dedicação, lógico que foi por causa do seu empenho, mas seja grato ao Senhor, em nome de Jesus. Seja grato por aquilo que Ele fez e tudo aquilo que Ele vai fazer na tua vida. E se Ele não fazer é Deus, Ele continua sendo Deus. Se Ele não fazer, Ele continua sendo Deus. Ah, mas Deus não existe. Ele existe. Existe sim. A Bíblia diz que Jesus ele fez muitos milagres. Realizou muitos milagres. Mas existiu também situações de pessoas que não aconteceu milagre. Não aconteceu. E ele deixou de ser Jesus? Ele deixou de ser Deus? Não. Então nós temos que entender que quando Ele quer fazer, Ele faz. Quando é da vontade dele, Ele faz. Mas quando não é da vontade dele, pode pedir que não vai acontecer. Você consegue entender isso? Ó a profundidade das riquezas, tanto da ciência como da sabedoria de Deus. Quem entenderá a mente do Senhor? Quem consegue entender a mente de Deus? De repente você acha que tal situação, se for resolvida, vai mudar a tua vida, a tua história. Pode ser, mas pode não ser. Porque de repente você acha que aquela situação é uma situação que está te consumindo, é uma situação que está te colocando para baixo. E aí você diz: nossa, mas eu não era assim, por causa daquela situação que eu estou assim. Será? Será? Porque tudo está através da sua visão, da maneira como você vê, da maneira como você ouve e da maneira como você fala. Você quer milagre, mas você fica reclamando que Jesus não existe, porque se existisse, a sua vida não estaria assim. Como que você pode dizer: você quer milagre, da mesma boca está falando eu quero milagre, e daqui a pouco está dizendo mas Jesus não existe? Então peraí. A dúvida tem neutralizado muitos milagres. Dúvida, insegurança e incerteza. Neutraliza. Como que você pode receber se você não acredita? Se você não confia? Como que você pode dar na mão de Deus e depois tomar? Você dá na mão de Deus: Senhor, eu entreguei a situação nas tuas mãos, mas daqui, Senhor, que eu resolvo. Daqui, Senhor, que eu resolvo. Aí tenta querer resolver, aí o negócio enrola mais ainda, fica mais enrolado, a situação vai ficar mais complicada. Por quê? Porque você está agindo com o seu egoísmo, perdão, tem que perder.
com um olhar estranho. Tomara que morra. Será que é o certo, correto? Porque Deus quer que nós usamos a nossa boca para falar com sabedoria. Pense antes de falar. Pense antes de falar. Tem momento que você quer explodir. Seguro, domínio próprio, equilíbrio. E quando alguém estiver perto de você, que você não bate com o espírito dela, como você diz aí fora, não bate com o mesmo espírito, não fique estranho perto da pessoa. Trate a pessoa com amor. Se você quer entender o Evangelho de Cristo, você tem que tratar as pessoas com amor. Pode ter te xingado, te perseguido, falar de você. Se a pessoa vir até você, trate ela com amor. Porque as pessoas costumam ter um preconceito em relação à pessoa, e quando conhece, percebe-se que é diferente. Não é? Quem como ser humano aqui nunca olhou para uma pessoa e disse assim: nossa, aquela pessoa ali é mentira, aquela pessoa ali é orgulhosa. E aí você passa a ter uma amizade com a pessoa, intimidade com a pessoa, e você vai perceber que é diferente. Você vai perceber que não é aquilo que você estava pensando nela. Então, muitas vezes, nós comentamos, fazemos realmente um certo preconceito em relação a pessoas, e depois a gente vê que não é. Então, antes de falar, pensa. É melhor ouvir do que falar. Amém? E a nossa missão na terra é servir a Deus, é fazer a vontade de Deus. Ah, mas tal pessoa, ela era tão boa, ela fazia caridade, mas quando falava de Deus, ela não dava ouvido. Quando falava de Deus, ela não queria nem saber, ela saía de perto. O que adianta ser bom e fazer caridade? Ser bom e fazer caridade não vai salvar ninguém. O que vai salvar é fazer a vontade de Deus, é obedecer a Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, nós temos que estar preocupados com a nossa salvação. Se Jesus voltasse hoje, eu faço uma pergunta aqui: quem acredita que Jesus vai voltar? Quem acredita que Jesus vai voltar? Levanta a mão. Quem não acredita, abaixa a mão. Quem acredita? Quem não acredita, levanta a mão. Jesus vai voltar. Então todos aqui acreditam que Jesus vai voltar, sim ou não? Então nós devemos se preocupar com quem? Com a nossa salvação. Porque assim, nós temos que ouvir a palavra de Deus, nós temos que adquirir conhecimento da palavra de Deus, e depois, não é para guardar para nós temos que passar para as pessoas aí fora. Exemplo: de repente você adquiriu conhecimento, é sábio nas palavras, e quando vem uma pessoa perto de você, e você percebe que essa pessoa, ela está precisando de uma palavra de Deus, e você não fala, será que você está fazendo a vontade de Deus? Por que você está adquirindo tanto conhecimento? Só para você? É só para você? Deus, Ele quer que você passe o conhecimento. Pastor, mas eu tenho dificuldade de falar com as pessoas. Você tem dificuldade porque você ainda não começou a fazer. A partir do momento que você começar a fazer, a dificuldade vai ficar do lado, a timidez vai ficar do lado.
não ter palavra naquele momento, ele coloca as palavras na sua boca. Porque o Espírito Santo vai falar para você. Seja dependente de Deus. Seja dependente do Espírito Santo de Deus. Porque se você for dependente de Deus, do Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, Deus vai colocar as palavras na tua boca. Lógico que o seu eu, muitas vezes, ele não vai deixar você realmente fazer. Porque o seu eu. Então depois que você fala assim, eu não consigo, eu não posso. Você não consegue, não pode. Mas o Espírito Santo de Deus vai te ajudar. Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o Espírito de Deus que vai te levar à vitória. É o Espírito de Deus que vai realizar o milagre. É o Espírito de Deus que vai mudar a tua vida, a tua situação, a tua história. É o Espírito Santo de Deus que é poderoso. Ele é fiel, Ele é o seu companheiro. Você tem que chamar o Espírito Santo para estar com você todos os dias. Eu faço uma pergunta nesta tarde, porque eu tenho falado sobre o Espírito Santo. Sempre eu tenho falado sobre o Espírito Santo. Quem já criou o hábito aqui de falar Espírito Santo, bom dia, Espírito Santo, boa tarde, Espírito Santo, boa noite, Espírito Santo me ensina, Espírito Santo me guia, Espírito Santo seja o meu amigo, seja o meu amigo, Espírito Santo, porque a nossa confiança não está no homem, a nossa confiança tem que estar no Espírito Santo de Deus. Quem está querendo esse ato de chamar o Espírito Santo? Aqui, levanta a mão. Você tem chamado o Espírito Santo todos os dias? Comece a chamar para você que não tem chamado o Espírito Santo de Deus. Eu pergunto para você, você crê no Espírito Santo? Você crê no Espírito Santo ou não? Você já ouviu falar do Espírito Santo ou não? Porque tem lugares que não acreditam no Espírito Santo. Tem muitas igrejas que não falam do Espírito Santo. Eles acreditam em Deus e Jesus, o Espírito Santo não. Mas a Bíblia diz que o Consolador viria à terra e falaria de toda a verdade. E quem que é o Consolador? O Espírito Santo. Vai chegar um momento que vai ser o momento do grande arrebatamento da igreja. E esse momento vai desaparecer algumas pessoas da terra. E neste momento, o Espírito Santo ele vai sair da terra. E quem vai tomar conta da terra vai ser Satanás, Lúcifer. E vai ser terrível o que vai acontecer. Porque a Bíblia diz que Jesus virá nas nuvens com grande poder e glória para buscar os escolhidos. E naquele dia o Senhor Jesus vai separar os lobos das ovelhas. Jesus vai separar o joio do trigo. Hoje, dentro da igreja, tem o joio e tem o trigo, tem vaso de sombra. Só que naquele dia Jesus, ele vai buscar aqueles que estão preparados, aqueles que fazem a obra dele. Abra comigo no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Quem achou, diga glória a Deus. O sermão profético, o princípio de dores. Mateus capítulo 24. Diz assim: saindo do templo, Jesus ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para ver
Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, enganarão muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmares. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. E todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos se escandalizarão, trar-se-ão com lamento e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, então virá o fim. A grande tribulação. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, e irei ter. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Pois haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: olhai, o Cristo está aqui ou ali, não lhes dê crédito, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, e se possível for, enganaria até os escolhidos. Prestai atenção, eu vou ter um predito. Portanto, se vós disserem: olhar, ele está no deserto, não saiais. Ou olhar, ele está no interior da casa, não acrediteis. Pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vida do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. A vida do Filho do Homem. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão no firmamento e os povos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei agora esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornaram tenros de broto, folhas. Sabeis que está próximo o verão. Igualmente vos, quando vires todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo, e não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quem acredita no fim do mundo aqui? Você acha que o inferno é aqui na terra? Você acha que tudo que se faz aqui na terra? Você acredita em reencarnação? Você acredita em outra vida? Você acredita que o ser humano está em evolução? Você acredita que o homem veio de Deus ou ele veio matar? Você acredita no Big Bang ou você acredita na caída do anjo, que era o anjo da guarda, o anjo que regia o coral do céu e caiu no mundo mais de prazer? Qual a ciência que
Você acredita? Que muitas pessoas virão para o reino de Deus, até mesmo pessoas que são ateus, quantos acreditam? Sabe que tem muitas pessoas que não acreditam em Deus e vão passar a acreditar? Antes que aconteça a vinda de Jesus, muitos salvos vão se transformar em Paulo. Muitos que perseguem hoje a igreja de Deus vão se tornar Paulo. Por quê? Porque o próprio Deus vai ser o homem, não é o próprio Deus que vai fazer como que fez com Saulo. A Bíblia diz que Saulo caiu do cavalo, ficou 3 dias sem a visão. Então, se for necessário o próprio Deus vai mostrar a essas pessoas que Ele existe. Você já ouviu falar, quanto mais conhecimento e sabedoria que a pessoa tem, mais ela fica distante de Deus. Nada sobre nada. Quanto mais ela tem conhecimento, quanto mais ela lê, quanto mais ela fica distante de Deus, porque o medo, o orgulho, o ego, o seu entendimento, muitas vezes o seu entendimento não tem nada a ver com aquilo que realmente Deus quer, ela fica distante. Você sabe que tem pessoas que se sentem deuses também? Tem pessoas que se sentem melhor do que a outra. Eu não estou na posição aqui de ser melhor do que você, porque o único que foi melhor, o campeão, foi Jesus. O único que não teve pecado foi Jesus. O único que foi perfeito foi Jesus. Mas eu estou aqui como um homem pobre, cego e nu. Estou falando de Jesus, porque Jesus vai voltar. Então ele precisa usar um pecador para falar com outros pecadores. Aleluia. Nós devemos reconhecer a Deus. Nós devemos amar a Deus. Nós devemos lutar pelo Evangelho de Cristo. Você está sendo contaminado. Muitas vezes você está deixando de falar a verdade. E por você deixar de falar a verdade, muitas vezes você está negando o nome de Jesus. Você está aceitando coisas que estão desagradando os olhos de Deus. Fale a verdade. Fale da palavra de Deus. Seja onde você estiver, você fala da palavra de Deus. Mostre para a pessoa a verdade. Mas ela vai pegar comigo, pastor. Ela vai deixar de ser meu amigo, pastor. O que a Bíblia diz? Se você quiser se salvar, muitas vezes você vai ter problema com pessoas que estão do teu lado. Porque nem todo mundo quer a verdade. Nem todo mundo quer a verdade. Prefere acreditar no próprio lado. Não que não se Deus não cure através da água, mas a tua confiança não está no próprio lado. A tua confiança tem que estar em Deus. Porque eu vou tomar água iluminada da você bem, se o copo é a sua fé, a água é a sua fé, mas precisa usar o copo, a água, para receber o milagre? Ou é melhor você falar com Jesus: Jesus, é isso, milagre. Eu creio em ti, Jesus. Eu confio em ti, Jesus. O que tem sido o momento? Eu vou dar. Eu vou dar objeto
ano. O versículo 36, Mateus capítulo 24, versículo 36. Exortação à vigilância. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Pois, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Para aqui um pouquinho. Quando Noé começou a construir a arca, quando Noé começou a dizer, Jesus, que Deus queria salvar o seu povo, o povo não viu. E começaram a dar para Noé e dizer: Noé está ficando louco, está construindo a arca, está ficando louco, velhinho cabeluda, ignorante. É que muitas pessoas falam para você: você é ignorante, o que você está fazendo na igreja? A Bíblia não tem nada a ver, não, mas é uma história mentirosa. E na época de Noé estava construindo a arca e dizia ao povo: se arrepende, se arrepende, vamos construir junto à arca. O povo não quis. E entrou sua família de Noé e algumas espécies de animais também. E aconteceu de novo. Aconteceu que ia acabar em água, isso também já é fogo. Imagina o fogo. Quem já ficou perto, próximo de uma fogueira já? Próximo de uma fogueira. Você consegue ficar bem próximo da fogueira? Próximo. Você ficar um pouquinho perto, daqui a pouco você tem que sair de perto, senão já começa a arder o rosto, o corpo, a pele. Imagina o fogo do inferno que vai ser. Então nós precisamos despertar. Acorda enquanto é tempo, porque se aconteceu no passado, vai acontecer agora. E não perceberam, olha aí, e não perceberam até que veio de novo e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse roubada. Por isso estáis vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Por que eu estou ministrando essa palavra hoje? Por que será que eu estou falando da salvação e da vinda de Jesus? Porque Deus falou comigo esta madrugada. É para você pregar sobre salvação, é para você pregar sobre a vida eterna, é para você falar para a minha igreja que eu estou voltando, porque muitos estão dormindo. Então eu estou obedecendo a Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus. Se de repente Jesus voltar esta noite, você está preparado? Se Jesus voltar daqui 10 minutos, você está preparado? Você está fazendo a vontade dele? Você está deixando os desejos da carne do lado? Você está deixando o pecado do lado? Você está deixando a cobiça do lado? Você está deixando o roubo do lado? Você está deixando a mulher do lado? Você está deixando a adoração a outros deuses do lado? Você está fazendo a vontade de Deus? Você está preparado, sim ou não? Sim ou não? É uma pergunta séria, não é? Quantos querem ficar na tribulação?
Levanta a mão. Quantos querem ficar na tribulação? Ninguém quer. Quantos querem o Espírito Santo? Tem certeza? Levanta a mão bem alto, as duas. E eu quero. E saber que você está na terra, mas você é cidadão do céu. Sabia disso? Não. Por isso não se preocupe com as coisas terrenas. Procure se preocupar com as coisas celestiais. Celestiais. Nós nos preocupamos com as coisas terrenas, esquecemos das coisas celestiais. E sabemos que se nós buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Então saia da mentira. Saia da mentira. Saia da onde você está se escondendo. Está na caverna, saia. Saia enquanto é tempo. Mais uma pergunta: se você morresse hoje, você está preparado para a morte? Sim ou não? Quantos aqui têm medo de morte? Levanta a mão quem tem medo de morte. Ninguém tem medo da morte? Quantos aqui têm medo da morte? Levanta a mão. Agora eu faço uma outra pergunta: por que você tem medo da morte? Se você é cidadão do céu. Por causa do pecado. Por causa do pecado. Então, nesta tarde, a palavra, a mente é voltada para a salvação. Amém? Vamos se preocupar. Vamos se preocupar em evangelizar. Vamos se preocupar em falar do amor de Deus e praticar. Amém? Se realmente você é servo de Deus e servo de Deus, você tem que fazer a diferença. Amém? Vamos se pôr de pé em nome de Jesus. Tem algum louvor que fala sobre os finais de tempo que você ouve? Um anjo de luz
eu quero agradecer por essas vidas que aqui estão, que aqui vieram. Eu tenho a certeza e a convicção, Senhor, que a palavra invadiu a mente, a alma, o coração de cada pessoa que aqui está. A tua própria palavra diz que mais vale uma alma do que o mundo inteiro, porque adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. E eu creio, Senhor, que aqui está uma igreja salva. Eu acredito, Senhor, que eles entenderam que eles têm que fazer, ao Pai, a tua vontade para ser salvo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Todos digam amém. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, vencendo vem. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus.